A Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará, a CAAS, surgiu há mais de meio século com o propósito de oferecer melhor qualidade de vida aos advogados e advogadas cearenses, bem como aos seus dependentes. Através de atendimento próprio ou rede conveniada, a CAAS oferece aos advogados cearenses a maior abrangência de serviços assistenciais em todo o país. E para conhecer melhor a gama de serviços prestados pela CAAS, a categoria, nós conversamos agora com o presidente da entidade, Dr. Leandro Vasques. Dr. Leandro, é um prazer tê-lo aqui novamente. É um privilégio meu, Everton. Estamos sempre à disposição. Dr. Leandro, a Caixa de Assistência dos Advogados, ela oferece uma gama imensa de serviços para facilitar a vida, o dia a dia do advogado. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse sobre um serviço que eu reputo muito importante, que é o da pesquisa jurídica. E, salvo engano, há 6 anos esse serviço vem sendo prestado gratuitamente para toda a categoria. É verdade? É verdade, sem dúvida. Primeiramente, uma satisfação voltar aqui ao programa e ter a oportunidade de destacar, né, aos colegas advogados alguns serviços que a Caixa de Assistência disponibiliza para a categoria. Na verdade, a pesquisa jurídica, não é, ela é feita em parceria da Caixa de Assistência juntamente com o sistema Liber. Não é? Para isso, basta que o advogado se cadastre de forma absolutamente gratuita, não é? No www.liber.adv.br. A partir liber.adv.br. A partir do cadastro, né, o advogado ele pode cadastrar ali 1 ou 2 e-mails, por exemplo, e o nome que costumeiramente o Diário da Justiça publica para as suas intimações. A partir de então, o advogado passa a receber eletronicamente, de forma absolutamente gratuita, as intimações dos diários da Justiça, estadual, federal, tribunais superiores, enfim. Então, é uma ferramenta valiosíssima, importante para o exercício profissional, e aquele advogado, ainda que ele tenha um serviço de leitura de diário oficial que seja onerosa, ou seja, que ele pague por esse serviço, eu sugiro ao colega que faça esse teste, que se cadastre no sistema Liber, basta ele entrar no site da Caixa de Assistência dos Advogados ou no próprio site da UAB, né, em ambos os sites está lá a vinculação onde ele pode se cadastrar e passar a receber suas intimações, a leitura do diário de forma absolutamente graciosa, gratuita, na sua caixa de entrada de e-mail. Há uma outra parceria da CAAS com a PROMAD, que é o Programa de Modernização da Advocacia. O senhor poderia falar um pouco sobre esse programa? Também. E visitando o site da UAB e da Caixa de Assistência, também o advogado tem acesso ao PROMAD. Né? O programa, na verdade, ele consiste na possibilidade do advogado, durante 2 anos, de forma absolutamente gratuita também, ele ter acesso a um equipamento que vai favorecer a criação do site do escritório dele, a criação, inclusive, até do cartão de visita e de um programa de gerenciamento de escritório. Né? Então, o PROMAD é um equipamento absolutamente precioso também, que surgiu de uma parceria da Caixa de Assistência dos Advogados, né? Há mais de 5 anos. E hoje em dia, nós temos mais de 300 advogados vinculados ao PROMAD aqui no estado do Ceará. Apesar de que a pesquisa jurídica, que é o assunto que nós falamos anteriormente, já tem mais de 8.000 advogados cadastrados aqui no nosso estado. O PROMAD está iniciando um projeto agora de turbinar, né, essa informação, mas o certo é que o jovem advogado, principalmente, ele terá sim no PROMAD, e já tem, né, uma possibilidade de ampliar, né, o seu network, né, criando o seu próprio site, seu cartão de visita e um programa de organização interna doméstica de escritório. Esses serviços são gratuitos também? O Liber, que é a leitura do diário, é absolutamente gratuito permanentemente. Né? O PROMAD, ele confere 2 anos de plena gratuidade para os advogados. E após os 2 anos, se ele desejar permanecer com o programa, aí há uma taxa de onerosidade. Doutor Leandro, um outro serviço também muito importante para o advogado e para a advocacia é o hotel de trânsito. Como é que funciona esse serviço para a categoria? O hotel de trânsito eu diria que seria um dos instrumentos de labuta mais utilizados pelos advogados cearenses. Então, a Caixa de Assistência dos Advogados, ela disponibiliza 3 hotéis aqui em Fortaleza para os colegas que militam no interior e comparecem à capital. E também disponibilizamos 10 hotéis disseminados pelo interior do estado. Né? Então, mensalmente, cada advogado, seja qual for, se ele estiver em dia com a sua anuidade da OAB, com a anuidade da CAAS, ele tem direito até 2 diárias nos hotéis de trânsito. Então, por exemplo, o advogado que se desloca de Fortaleza para Sobral, lá ele possui o Hotel Visconde, que na minha leitura é o melhor hotel daquela municipalidade. Né? O hotel com todos eles, via de regra, nós vinculamos e conveniamos os melhores hotéis da região. Né? Um hotel com ar-condicionado, né?
água quente, enfim, café da manhã incluso, etc. Então, nós temos hotéis vinculados conosco em Iguatu, em Limoeiro do Norte, Aracati, Crateús, Crato, Juazeiro, enfim, Sobral, como já frisei, enfim, todas as localidades onde existe subseção, né, Itapipoca, enfim, em todas elas existe o melhor hotel da localidade, é conveniado para a advocacia e você, advogado, dispõe de até 2 diárias mensais cobertas, absolutamente cobertas pela Caixa de Assistência dos Advogados. Assim também como o colega advogado do interior que se desloca de Aracati, por exemplo, para Fortaleza, ele possui 3 opções de hotel aqui na capital, de acordo com o seu desejo, para também poder, durante 2 diárias, dispor. Na verdade, há uma portaria que disciplina a utilização e é uma portaria simplista, apenas o advogado precisa apenas alegar, não é, que vem por a missão laboral, missão profissional, não é? Até porque a utilidade do hotel de trânsito, para que possa agasalhar toda a classe, é de fato para que o colega possa se utilizar desse serviço de forma de cunho profissional, não é? Vindo para uma audiência, vindo para uma reunião com o cliente. Então, nós estamos conveniando cada vez mais hotéis, né? Estamos aguardando, inclusive, a opinião dos delegados da CAAS, dos colegas presidentes de subseções, mas é um equipamento, talvez, um dos mais importantes que a advocacia dispõe para esse intercâmbio, né, entre capital e interior e para a atividade profissional em si. A CAAS também dispõe para a categoria serviços de assistência médica e serviços odontológicos. No caso, seria Dental CAAS. O senhor poderia falar um pouco sobre esses serviços em específico? Sem dúvida. Na verdade, a Dental CAAS nasceu de um projeto, né, da Caixa de Assistência dos Advogados, já há mais ou menos uns 6 anos, quando eu era o tesoureiro da Caixa de Assistência, o presidente Valdetário, hoje presidente da OAB, à época era o presidente da Caixa de Assistência, e nós descortinamos esse projeto com a intenção de dar um novo fôlego para o serviço odontológico destinado à classe. Então, o advogado da capital dispunha apenas de uma dentista, quando o presidente Valdetário e eu assumimos a Caixa de Assistência. Tinha uma solitária dentista na sede da Caixa de Assistência ali no bairro de Fátima. Hoje nós temos 6 profissionais na capital e temos 10 profissionais no interior. Né? Então, hoje, além da capital ter sofrido também uma ampliação do serviço odontológico, inclusive com várias especialidades, né? A área endodontia, enfim, parte que se utiliza dos aparelhos também, a Dental CAAS se expandiu, se espraiou para o interior do estado. Era uma missão nossa, era uma plataforma nossa, né, de gestão, e nós conseguimos alcançá-la rapidamente. Hoje, cada subseção da UAB dispõe de um dentista, via de regra, o melhor profissional daquela região, que é conveniado com a Caixa de Assistência. Então, se você for Aracati, Crateús, Iguatu, Juazeiro, Limoeiro do Norte, Crato, Juazeiro, Sobral, enfim, em todas essas localidades existe um dentista à disposição, não só do advogado e da sua família, sua esposa e filhos, ou da advogada, marido e filhos, que são os dependentes, que também podem ser cadastrados. Então, a Dental CAAS hoje é um exemplo nacional, né? O Ceará hoje, nós temos orgulho disso, é um exemplo modelar para muitas caixas de assistências e muitas OABs espraiadas aí para o nosso país, porque eles eles não acreditam como nós conseguimos realizar, executar um serviço desse com tanta maestria. Mas basta ter compromisso com a classe, basta ter a concentração e ampliar os projetos que realmente dão retorno para a categoria dos advogados e seus familiares. A Caixa de Assistência ela disponibiliza também para os advogados um serviço de fonoaudiologia? Também temos. Foi uma criação também na nossa gestão, minha com o presidente Valdetário. Nós criamos a fonoaudiologia. Não é costumeiro, né? Às vezes o colega advogado que está nos assistindo não tem noção, mas é costumeiro, às vezes, o advogado, né, tem um familiar, né, um pai, uma mãe, né, que sofreu um AVC, algum problema de ordem crônica de saúde, e o reflexo na voz é absolutamente indisfarçável, de modo que é providencial, portanto, a ação da fonoaudiologia. E nós dispomos de 3 profissionais de fonoaudiologia, né, uma na sede, 2 na casa do advogado, que é outro núcleo que nós temos, à disposição da classe e dos seus dependentes. E a fonoaudiologia, aproveitando a oportunidade, eu estendo também a falar da fisioterapia, que já existia o serviço, quando da gestão do presidente Valdetário na Caixa de Assistência, e nós, na minha gestão, nós ampliamos o serviço de fisioterapia para outras especialidades, incluindo Pilates, por exemplo. Também. RPG também, porque nós temos a fisioterapia reabilitadora convencional e também ampliamos para RPG e Pilates. Né? Então, para que você tenha uma ideia, todos esses serviços, absolutamente todos eles, não é, com anuidade acanhada de apenas R$120 por ano, o advogado dispõe
do hotel de trânsito, da dental com a ACE, da fonoaudiologia, da fisioterapia, do transporte do advogado, enfim, de um elenco de ações. Né? E a fisioterapia, para que você tenha ideia, uma sessão de pilates, né, numa clínica particular, um preço convencional aí, é na base de 80 a 100 reais, uma sessão de uma hora, né, uma sessão de pilates. Então o advogado e a advogada cearense dispõe na Caixa de Assistência dos Advogados, né, do serviço de pilates, pagando R$ 120 por ano. Além do serviço de pilates, de toda uma gama de serviços. Toda uma gama, é como se fosse R$ 10 por mês. Por mês. Com R$ 10 por mês, você tem direito a receber intimações gratuitas no seu e-mail, a fisioterapia, fonoaudiologia, hotel de trânsito, serviço odontológico, enfim, uma gama de serviços. Realmente, a fisioterapia é um dos serviços mais procurados que nós temos na Caixa de Assistência dos Advogados, e o segmento de pilates funciona mais concentradamente na casa do advogado, que é um equipamento, uma estrutura, uma casa efetivamente, que ela foi ativada a 50 metros do Fórum Clóvis Bevilacqua. Então lá o advogado dispõe não só dos serviços de fonoaudiologia e fisioterapia, mas também de ilhas digitais, né, de mais de 10 computadores, impressoras, salas de reunião, tudo à disposição do advogado cearense. O senhor falou no serviço, o transporte do advogado. Além do transporte do advogado, a CAAS, ela disponibiliza também o transporte hospitalar. O senhor poderia falar um pouco sobre esses dois serviços da área de transporte? Perfeito. Né, nós tivemos a ousadia de perseguir verbas no Conselho Federal, né, e várias caixas de assistência do país buscam obter essa verba do FIDA. O que é o FIDA? É o Fundo de Investimento e Desenvolvimento da Advocacia. É um fundo existente lá no Conselho Federal da OAB. Né, algumas caixas se esforçam a obter esses recursos, mas eles só disponibilizam esse recurso para aquelas caixas que se demonstram absolutamente saudáveis financeiramente, equilibradas do ponto de vista financeiro, com suas contas aprovadas, etc. E após uma rigorosa análise do projeto, o Conselho Federal ele libera a verba do FIDA. E foi com essa atuação que nós obtivemos verbas suficientes para, primeiro, zerar toda a frota de veículos da Caixa de Assistência dos Advogados. Antigamente nós tínhamos veículos Ducato, que estavam relativamente comprometidos. Hoje, a advocacia disponibiliza de 2 vans Sprinter da Mercedes-Benz, ambas adquiridas 0 km, né, com recursos do Fundo de Investimento, e também o veículo Siena, 0 km, que está à disposição da advocacia também. O veículo Siena, por exemplo, é utilizado abundantemente pelos professores da Fundação Escola Superior da Advocacia para ministrar os cursos no interior, né, os cursos preparatórios para a advocacia, outros cursos sequenciais, enfim. Então, hoje a nossa frota de 2 vans, 1 veículo e 4 motos, são todos 0 km, todos adquiridos com recurso do FIDA. As motos se dispõem também para fazer os serviços de entrega de leitura do Diário Oficial, para fazer entrega de medicamentos da farmácia do advogado, a farmácia que nós dispomos dentro da nossa sede. Enfim, realmente com os recursos do FIDA nós zeramos. E agora, no segundo semestre, é a intenção nossa, mais uma vez, bater as portas do FIDA para que nós possamos adquirir uma ambulância 0 km. Nós temos uma ambulância que está em excelente estado, fizemos uma reforma há 6 anos atrás, mais ou menos, para reajustá-la, né, reatualizá-la, mas nós estamos aguardando a possibilidade de apresentar um projeto. Creio eu que em meados de setembro, outubro, nós poderemos estar adquirindo uma ambulância 0 km para o transporte hospitalar, que é muito comum um advogado que está com a mãe enferma ou um pai enfermo postular da Caixa de Assistência o deslocamento ambulatorial, que é muito caro, né, e nós dispomos desse serviço de forma absolutamente gratuita para a advocacia. Né? Então, nós estamos à disposição para que o colega acione nosso serviço no telefone 3272-3412 e lá a ambulância estará à disposição do advogado. Bem como ela tem sido colocada, né, na Avenida Beira-Mar, nos horários onde existe prática esportiva, para que os advogados possam ali medir a pressão, fazer um teste de glicemia. Então, costumeiramente a ambulância tem ficado posicionada na Beira-Mar pela manhã, né, no horário bem cedo, claro, e às vezes no horário do início da noite. Doutor Leandro, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Ceará consiga implementar todos os seus projetos e programas no sentido de facilitar o dia a dia do advogado. E abre espaço para suas considerações finais. Pois não, Everton. Na verdade, a Caixa de Assistência, eu costumo dizer que ela tem sido mais uma corda, né, desse instrumento que vibra afinado, que é a OAB, a Caixa de Assistência, a Escola Superior da Advocacia, as subseções do interior e o Conselho Federal.
Então, é um instrumento, são cordas que vibram na mesma intensidade, né, afinadas no mesmo diapasão, de bem servir a classe dos advogados. Então, nós estamos à disposição permanentemente. Convido o advogado e a advogada a visitar o nosso site no www.caas.org.br, né, para que lá de logo se cadastre prontamente no sistema Liber e passe a receber suas intimações de forma eletrônica. E a Caixa de Assistência se coloca à disposição de toda a classe dos advogados, esperando que, brevemente, possamos vir aqui trazer novas novidades, como, por exemplo, a aquisição da nova ambulância.